Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da nova HQ do espetacular Homem-Aranha, edição número 1, lançada recentemente em abril de 2025. Já nas páginas iniciais da revista, vemos muitos dos vilões clássicos do Aranha, dando a entender que nessa HQ não teremos uma história de origem. Dentre os vilões, vemos o Homem-Lagarto, Kraven o Caçador, Dr. Octopus, Duende Macabro, Rhino, entre vários outros vilões. Logo na primeira página da história, essa teoria se confirma. Vemos um Peter Parker que já foi mordido pela aranha radioativa e agora está buscando por um emprego, iniciando o que ele chama de vida real. Curiosamente, a entrevista que se iniciou muito bem acaba tomando um rumo nada agradável e ele é simplesmente dispensado. Na sequência desse evento, vemos Peter enfrentar algumas entrevistas de emprego, mas o que tudo indica é que ele não se sai muito bem nas respostas que precisa dar para os entrevistadores. Como por exemplo, quando perguntam sobre seus pontos fortes, e tudo que lhe vem à cabeça é ele como Homem-Aranha, e isso o faz tomar mais algumas negativas nessa busca. Depois, continuamos a ver a busca de Peter por um emprego. São mais 3 entrevistas em que ele acaba se saindo mal, porque sempre que vai responder alguma das perguntas, acaba se lembrando ou referenciando algo que viveu como o herói e não como Peter Parker. Inclusive, podemos ver que na última ele precisou sair no meio da entrevista para atender um chamado. Passamos então agora para uma cena onde Peter está com sua tia May, a ajudando a pregar alguns quadros na parede. Eles conversam sobre um jantar que será hospedado pela tia May. Ela fala que quer apresentar alguém para Peter. E nesse mesmo momento ele recebe uma ligação, com uma resposta positiva para uma das vagas que tinha se aplicado. Curiosamente, essa é uma vaga em que ele recebeu uma indicação de um amigo do colegial. Um amigo que vemos nitidamente que tia May não gosta. Já no local do trabalho, Peter se encontra com esse amigo e eles conversam um pouco. O amigo comenta que só fez a indicação porque se lembra de Peter muito bem. Enquanto caminhavam em direção à pessoa que de fato faria a entrevista de Peter, ele olha pela janela e vê que alguma coisa está acontecendo do lado de fora. Alguma coisa muito barulhenta. E no momento que seu amigo vai apresentar Peter para a entrevistadora, Peter já não está mais lá. O que vemos a seguir é o Homem-Aranha indo lutar contra Rhino, que está causando o caos na cidade. Vemos que ele lamenta porque realmente queria aquele trabalho. E também vemos o clássico humor do Aranha, falando que Rhino tem um timing impecável. O confronto continua e vemos o Homem-Aranha quebrar o pau no Rhino. Joga o vilão contra um caminhão, bate mais um pouco nele, mas nesse momento ele percebe que algo está errado. Peter já tinha lutado contra o Rhino antes e percebeu que ele estava mais tranquilo, menos ativo. Independente disso, a luta continua. Como se não bastasse jogar o vilão contra o caminhão, agora o amigão da vizinhança usa o próprio caminhão para acertar Rhino. Obviamente, Peter só faz isso porque já lutou contra o vilão antes e sabe que ele é duro na queda. Logo depois de uma nova investida do Rhino, Peter percebe que alguma coisa está errada. O vilão simplesmente caiu duro ali. Algo aconteceu com ele. Peter vai checar os batimentos do vilão e percebe que eles se foram. Nesse momento, nós vemos um Homem-Aranha quase que desesperado. Ele comenta que não se importa de lutar contra raios lasers cortantes ou mesmo cair de 40 mil pés sem um paraquedas. Mas quando alguém está sem pulso em sua frente, todas as moléculas do seu corpo começam a tremer de nervosismo. O que vemos nessa cena é o Aranha tentando uma massagem cardíaca brutal em Rhino. Afinal, para ele sentir alguma coisa, o Aranha realmente precisa fazer força. A cena então corta para 2 homens, bem vestidos, conversando em um lugar chamado Kingsley Tower. Kingsley aqui se refere a Roderick Kingsley, personagem conhecido por estar envolvido como Duende Macabro no universo 616. Eles comentam que o Homem-Aranha conseguiu salvar o Rhino.
Quando o outro homem sai de cena, vemos que de fato Kingsley tem a roupa do Duende Macabro consigo. E vemos ele conversando com a entidade do Duende Macabro ali. Também vemos que de fato Rhino ter tido um ataque do coração não foi coincidência. Há o envolvimento dele de alguma forma. Mais uma vez, uma mudança de cena. Agora, uma espécie de festa, onde Peter está com alguns amigos conversando. Ele conta sobre o seu primeiro dia no trabalho e até zoam ele, dizendo que ele teve uma diarreia em seu primeiro dia. Logo depois, vemos que Peter e Shay, garota que aparece junto com ele na página, aparentam ter algum tipo de relacionamento. E por enquanto, não vemos nenhum sinal de Mary Jane. Com uma pulga atrás da orelha, o Homem-Aranha decide investigar mais a fundo o que está acontecendo com Rhino. Afinal, esse vilão já é um conhecido de longa data do Aranha. Ele vai até a casa dele e começa a procurar por lá. O que ele percebe é que, apesar de não achar nada aparente, o seu sensor aranha continua a apitar. De repente, o que vemos na próxima cena é que o sensor aranha de Peter começa a ficar cada vez mais forte, sem motivo aparente. E ele comenta que o sensor está tão forte que está o deixando com náusea. O pior, a sensação se intensifica tanto que Peter não consegue ouvir mais nada além da sua própria respiração pesada e o bater de seu coração. Será que Peter está tendo algum tipo de ataque cardíaco ou será uma crise de ansiedade? A grande questão é que não vemos nada aparente ali, além de alguns olhares no escuro, mas que não querem necessariamente dizer que tem algo ali. Nas próximas páginas, vemos de novo o Aranha numa espécie de prisão mental, sendo atacado por grande parte dos vilões que ele conhece. Isso mostra que a teoria do ataque de ansiedade pode estar valendo ainda. A história principal da HQ termina ali. Contudo, temos duas outras cenas extras nessa revista que são muito relevantes. A primeira delas, vemos um pronunciamento de Norman Osborn. Ao que tudo indica, ele estava ali para fazer um anúncio importante em relação à sua carreira e empresa. Mas antes mesmo de concluir o que tinha para dizer, vemos que uma pessoa que estava ouvindo o pronunciamento levanta para questionar algo que ele disse. A pessoa fala sobre sua esposa morta, que ao que tudo indica foi morta por um ataque ou atentado que foi cometido por Norman, provavelmente quando ele ainda estava sob posse do traje do Duende. A pessoa se revela ali então como um ciborgue e inicia um ataque a Norman. Ele atira contra Norman e destrói o palanque no qual ele estava discursando. Os policiais tentam contê-lo, mas a energia que ele está usando acaba os afetando e eles não conseguem pará-lo. Norman pega então um pedaço do palanque destruído e arremessa contra o homem, acertando ele em cheio. Esse 1 segundo de distração foi suficiente para que Norman conseguisse investir contra o homem, derrubá-lo, arrancar o seu braço e usá-lo para nocautear o mesmo. Depois dessa atitude, Norman relembra uma conversa que teve com o próprio Homem-Aranha, onde o Aranha fala que com certeza ele mesmo é a pessoa que mais quer ver Norman pagar pelo que fez. Contudo, ele também acredita que as pessoas podem mudar e fazer o bem, e faz a pergunta para Norman: será que desistir da empresa é realmente o melhor que você pode fazer? Essa conversa, junto com o ataque do ciborgue ali, fizeram com que Norman mudasse de ideia. Antes, ele ia renunciar à sua vida e sua empresa e passar seus dias na escuridão. Mas agora ele decide que vai continuar liderando a empresa e, na verdade, usá-la para fazer o bem, tentando pagar pelos pecados que fez no passado. Na nossa segunda cena extra, vemos alguns exploradores no deserto do Arizona. Eles estão em um local falando que em um determinado lugar existem algumas anomalias magnéticas que estão prejudicando o próprio campo magnético da Terra. Uma das pessoas ali parece ser uma conspiracionista e as outras ficam tirando sarro dele pelo fato de ter uma teoria que é pouco plausível de ser verdade. O problema é que, coincidentemente, nesse mesmo momento, vemos uma explosão acontecer ali. A estrutura a qual estavam observando começam a se abrir.
Os exploradores que estavam ali agora parecem que foram todos soterrados. Não vemos mais nenhum deles ali, além do conspiracionista. E é então que ele fala: é verdade, tudo verdade, achando que a sua teoria seria verdade. A próxima cena e frame final do nosso quadrinho mostra o que parece ser o mais novo vilão que o espetacular Homem-Aranha vai enfrentar. A frase que vemos é: Hellgate está aberto. Hellgate aqui é o próprio vilão que estamos vendo. Ele parece ser uma espécie de alienígena de outra dimensão. Muito brutal. Agora, nas próximas HQs, vamos entender como o Aranha vai dar conta dele. Essa foi uma pincelada da história da nova HQ do Espetacular Homem-Aranha, edição número 1. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!